Salve, salve nativos! Começando mais um Dambisque Podcast, hoje na presença da Cris da Rosa, nutricionista, que participou comigo da série Rumo ao Topo, me deu maior força. Eu lembro que durante o corte de peso, você não tinha feito corte de peso com o lutador ainda, e eu te mandava mensagem, tipo, mandei vídeo pra você, Sim. só que eu mandei, tipo, assiste tal parte. Você foi lá, assistiu o vídeo inteiro e me falou, Lucas, sobre isso. Então, pô, eu já quero começar agradecendo assim por sua participação no projeto. Foi muito importante durante os 8 meses, eram para ser 6, né? Só que daí teve minha lesão e tudo mais. E é isso, a minha namorada também já fez consulta com você, meu sogro, meu tio tá fazendo agora. E realmente a Cris é uma pessoa que eu recomendo para qualquer um, porque o serviço dela é incrível. Mas e aí, Cris, como que você tá? Tudo certo? Tudo bem, quero agradecer, né, a participação hoje no seu programa, né, nesse podcast. Parabéns também pelo teu resultado na luta, né, todo o teu caminhar, tua trajetória, teve vários cortes, aumento de peso, teve a parte da diminuição da dieta, né, tudo isso que a gente trabalhou aí 8 meses juntos e viu uma evolução muito grande, né, um potencial muito grande aí de luta. E tu, né, seguiu realmente o que a gente precisava seguir. Se tu não tivesse seguido, não teria um bom resultado, né? Então eu que Sim. agradeço pela confiança e por ter seguido o resultado até o fim, né? O trabalho até o fim. Sim, foi difícil. Acredito que quando você tem qualquer tipo de objetivo na vida, é realmente difícil, você Sim. tem que sacrificar. No meu caso ali, com atleta, você já tinha trabalhado com atletas antes. Quando se trata de competição, é muito radical, né? Sim. Eu fui 100%, no caso, um mês eu tava bebendo, comendo tudo errado, baixei meu peso, talvez até inconscientemente, né, pensando daqui a pouco eu vou ter que concentrar Sim. 100%. Tava com 62,9 e a meta era chegar a 73, se eu não me engano, ganhar 10 quilos em 4 meses. E foi difícil. Cortar zero bebida, zero chocolate, não tinha uma refeição Sim. livre, nada. Claro que teve épocas que estava comendo muito, né? Até demais. Sim. Então, que isso também é difícil muitas vezes, né? Uhum. Comer, se alimentar, as pessoas às vezes acham, é fácil fazer dieta para ganho, é fácil. Mas às vezes é mais difícil do que emagrecimento, porque se você acaba não consumindo todas as refeições, você perde muito peso, né? Então, fase de ganho também é difícil. Emagrecimento é sofrido, né? Mas comer a mais, você também precisa ali estar bem adequado e organizado para isso. Então, tu tinha que levar teu lanche ali pro curso, né? Tu tinha que estar indo para Joinville com marmita, né? E é assim, né? Sim. Questão de foco. No início mesmo, eu lembro que chegava a passar mal para comer, Sim, teu porque estômago, né? a minha primeira, como eu tô editando o nosso episódio, né, o Uhum. segundo episódio do Rumo ao Topo, era 3.800 calorias na primeira. Chegou a 4.800, se eu não me Sim. engano, né? Então, imagina, assim, Volume, né? Muito volume de comida. no almoço, assim, meu prato dava 1 quilo e pouco, contando com o peso do prato, né? Sim, Então é muita coisa. muito. E pra muita gente é o que você falou, tipo, perder peso. Pra mim, eu vi o Renato Cariani falando sobre isso, não tenho certeza Sim. se é correto, né? Até é bom falar pra ti pra saber, mas que para um ectomorfo perder 1 quilo precisa de uma noite de sono ruim. Sim, porque demanda muito, né? Ele tem um gasto energético muito alto e acaba que perde peso muito rápido, né? Então, se tu deixa de fazer uma, duas refeições que tem ali 400 até 800 calorias, você acaba até diminuindo 1 quilo, até 2 quilos ali, não em uma noite, né? Sim. Mas em uma semana você acaba perdendo isso, até 3, 4 quilos, né? Uma pessoa que tem facilidade de emagrecer, que tem um metabolismo muito acelerado. Sim, eu lembro que isso ajudou muito no corte de peso, porque eu lembro que nesse Foi. primeiro corte de peso, a Até foi nossa mais meta rápido. era 5 dias, Sim. perder, se eu não me engano, era 5, 4 quilos, e no primeiro dia eu perdi 3. Em dois dias, acho que já tinha quase ali batido a meta, né? Aham. Daí todo mundo ficou espantado, a gente não sabia como Sim. fazer, e até que a gente chegou no método certo para que foi usado na A luta, gente né? fez algumas experiências, né, antes ali da luta para chegar na luta e não estar sofrendo ali com algum imprevisto, né, conforme Sim. um corte de peso, né? Mas voltando lá atrás, conhecendo até você um pouco melhor, né? Sim. Você nasceu aqui? Quanto tempo você veio pra cá? Como que funcionou isso? Eu nasci em Curitiba, vim para cá com 3 anos. Meus pais abriram um restaurante aqui em Itapuá, então eu Qual que era o cresci restaurante? Titanic, era ali na Titanic? avenida. Ah, Primeiro sim. restaurante ali da avenida, né?
E eu comecei a estudar aqui em Itapuá, no Palhacinho, Ayrton Senna, Nereu Ramos, para quem é de Itapuá conhece, né, essas escolas, e cresci dentro de um restaurante. Então, muito disso tem a ver com a minha escolha na parte de estudar nutrição, né? Então, foi até os meus 15 anos ali, lavando copo, né, vendo minha mãe cozinhar, meu pai administrar ali o restaurante. Então, cresci e ia comer batata frita na mesa dos outros, comia bastante ali quando era com os professores, assim. Então, essa foi a minha história aqui em Itapuá, né? E não achava que ia ter tanto sucesso na minha profissão em Itapuá, né? Que Sim. tinha esse preconceito em Itapuá, para você ser, você não vai ter público, você não vai conseguir crescer aqui, vai ter que ir para uma cidade grande, e pelo contrário, né? Vai fazer 5 anos que eu estou atuando aqui em Itapuá e só agradeço, assim, porque foram muitos pacientes que passam e passaram comigo até hoje, né? Uhum. Então, uma cidade assim que cresci e me acolheu também na questão profissional. Sim, e na parte de estudo, você estudou daqui, pegava ônibus para Uhum, Joinville? pegava ônibus todos os dias, né? 4h30 da manhã eu acordava, chegava em Joinville, estudei na Ah, foi Católica, na parte foi da na manhã que você parte da ia? manhã. Nossa Guerreira, Senhora. viu? Não sei se tu aguentaria, né, Lucas? Da, Não, da de night, jeito né? Tá nenhum. da night, né? Mas eu ia, foram 5 anos, né, de faculdade, e depois eu trabalhei lá em grupos de emagrecimento. Então teve um ex-gordinho, que foi até um grupo que eu participei, e era nas academias. E ali eu atendia 30 pessoas por dia, porque era época de desafio, fechava 300 pessoas no desafio, tu tinha que atender uma semana ali, uma média de 300 pessoas. Então eu rodava 4, 5 academias, e a gente fazia as dietas, né? Eu e mais 2, 3 nutricionistas. Então ali eu tive bastante oportunidade de aprender a me comunicar, a trabalhar melhor com as pessoas, que era muita demanda, né? Sim. Não é uma consulta que eu faço hoje que demora 1h30, 1 hora, né? Era uma consulta de 15 minutos que você precisava ali atender todo mundo, né? Naquele período. Mas como que você conseguia resumir a consulta em 15 minutos, É que assim? era outro tipo de consulta, né? Consulta de desafio. Aqui em Itapuá eu também participo de algumas academias, né? Faço alguns desafios, já fiz na Bodyfit, já fiz no Transpira. Então a gente faz perguntas bem rápidas, bem genéricas. A gente não abre muito leque. O cardápio ele não é tão personalizado individualmente. É sim uma alimentação saudável, é sim calculado, mas ele é um cardápio que vai ser para o grupo de peso ou percentual de gordura. Então, ele está já meio pré-montado. Tem todas as tabelas, a gente não copia e cola, mas tem todos os dados, né? Tudo Uhum. calculado E vai e adaptando vai algumas adaptando. coisas. Uhum. Então, é diferente da consulta particular, né? Sim, sim. Na consulta particular, assim, quando você vai para a primeira consulta, é o que que acontece nela? Por mais que eu já esteja especializado Sim, já. editando nossa primeira. Já, o Lucas já passou por muitas consultas, né? Primeira consulta, né, eu levo em consideração a parte da anamnese, que a gente chama que é um questionário, então a gente vai conhecer um pouco mais a pessoa, vai perguntar qual o objetivo, né, dela ter procurado um nutricionista, quais são as dificuldades, por que que ela veio, né, procurar, às vezes nem ela sabe por que que ela veio no nutricionista, às vezes ela tem isso bem claro, quero emagrecimento, quero participar de uma luta, quero melhorar na academia, quero fazer uma bariátrica, enfim. Então, são N motivos, né, que levam a pessoa a procurar um nutricionista. Aí eu pergunto sobre sono, sobre intestino, sobre água, o dia a dia dessa pessoa, então, se ela está no trabalho, tal horário, se ela está em casa, se ela está cuidando dos filhos, tudo isso vai demandar na questão de você entregar um cardápio. Então, não dá para eu passar para ela comer ovo se ela não gosta de ovo, não dá para eu passar um pão com frango se ela não preparou o frango e vai poder levar para o trabalho dela, né? Então, o nutricionista ele leva muito em consideração o dia a dia da pessoa, para aquela pessoa aquele tipo de cardápio, né? Então, isso demora tempo ali na primeira consulta, porque a gente vai abrindo leques, né, nessa consulta e às vezes a pessoa, né, fala algo mais pessoal, a gente entra em alguns detalhes, a ansiedade, né, a parte Uhum. emocional que é muito atrelado com a alimentação, né, essa parte emocional. Então, muitas vezes a pessoa não tem um resultado tão bacana porque tá ansioso ou porque tá comendo muito chocolate, aí o nutricionista ele ajuda nesse cardápio para também deixar essa pessoa um pouco mais tranquila, né, em relação à alimentação. Sim, nessa parte de saúde mental, que eu conversei Uhum, contigo, que uhum, veio, eu achei bastante pergunta e acho interessante falar sobre isso. A gente vive numa geração extremamente ansiosa, né, por conta de redes sociais, e uhum. excesso de dopamina e tudo que acontece.
quais são os alimentos assim que aumentam a ansiedade? Quais evitar para que não acabe prejudicando ainda mais essa pessoa? Sim, então se a gente pensar que o nosso corpo, tudo que é demais, tudo que é excesso vai acabar prejudicando o nosso corpo, principalmente o açúcar refinado, né, então esses alimentos super industrializados, o excesso de gordura saturada, né, que tem muito nesses alimentos ultraprocessados, questão do sódio, né, do próprio sódio em excesso, isso também vai causar malefício para o cérebro. Então, de forma geral, são os alimentos industrializados, né. Vamos pensar aqui num salgadinho, numa bolacha. Na bolacha a gente tem o açúcar, tem a farinha, tem sal, né, o bis, né, tá até rolando aí um vídeo muito famoso, por que que a gente não consegue parar num bis só? Porque tem açúcar, tem sal e tem, gordura, né, então isso acaba que teu cérebro recebe, ele dá uma sensação de prazer e você quer consumir mais, só que não é um prazer que vai deixar teu corpo saciado, vai deixar teu corpo em paz, é um prazer que ele vai te viciar naquilo ali, e Uhum. isso vai piorar a tua ansiedade, vai piorar teu sono, né, vai piorar essa questão de saúde mental mesmo, né, e vai acabar virando um vício. Você não vai chegar em casa e vai comer uma salada com carne, você vai querer comer um pão, vai querer comer, um pão com muita manteiga, um pão com muito refinado, né, então isso vai acabar entrando no ciclo vicioso, né, na questão da ansiedade. E tu perguntou quais alimentos que melhoram? É bom falar também, tem Uhum. alguns que melhoram, como Sim, então a parte de magnésio ajuda muito na questão de saúde mental, que são os vegetais verdes escuros, selênio, que tem muito ali na castanha, né, o arroz e o feijão são ótimos alimentos em relação são práticos, são acessíveis, nem tanto, né, hoje o quilo do arroz e feijão já está mais caro, né, mas são alimentos acessíveis, né, para a população em geral. As frutas ricas em vitamina C, as frutas vermelhas acabam dando bastante bem-estar e o próprio cacau, né, não o chocolate que tem muito açúcar uhum, e gordura, né, o próprio cacau, a fruta cacau é maravilhoso, ele acaba ajudando bastante ali na parte de circulação. entendi, Uhum. entendi. É muito importante falar sobre saúde mental hoje em dia, até porque eu digo que é sempre uma coisa vai levando a outra, um efeito dominó. Primeiro você fica mal, daí você para de fazer Uhum. as coisas que você gosta, Sim. daí você se ataca no chocolate, que é uma saída que vai te deixar mais ansioso, e assim vai. Eu lembro que durante a série, até nesse primeiro episódio que a gente fez, eu falo que ir na consulta contigo é praticamente um psicólogo, porque você tem que falar tudo que tá passando na sua vida, e por isso que a consulta é tão longa, né? Então, você fez a primeira consulta lá, que você pergunta tudo, né? Tem que Uhum. saber a família da Uhum. pessoa, né? Genética, A genética. histórico. Feito tudo isso, na reconsulta, o que que é feito assim para saber dos resultados, o que vai Uhum. fazer para frente? Então, na reconsulta, né, no retorno, né, a gente faz as perguntas novamente, como é que foi o cardápio, se adaptou, se teve dificuldade, questão do sono, questão do intestino, atividade física, como é que foi, conseguiu evoluir, não conseguiu. Daí a gente faz avaliação física, né, na avaliação física a gente consegue tabelar ali os dados, fazer uma comparação da primeira e da segunda consulta e assim por diante. Já é uma consulta menor de tempo, mas é para você mostrar os teus resultados, né. Muitas vezes a pessoa ela não segue tudo determinadamente, mas é muito importante voltar no retorno, ter essa reconsulta, porque às vezes é realmente um momento ali para você analisar, conversar e voltar ao foco, né. Por mais muitos pacientes que eu atendo no primeiro retorno vêm cheio de tristeza, porque não conseguiu às vezes levar para frente o cardápio, né, mas Uhum. a partir daquele momento ele retorna novamente e a gente segue ali com um novo propósito, uma nova conduta, né. Sim. Uma outra coisa que eu acho legal a gente comentar, até para quem quer ser nutricionista, Uhum, você falou sobre sim, Itapuá, parecer muito uma limitação, né? Para sim, mim é a mesma coisa, até porque na minha área em si eu trabalho com os empresários e sim. aqui uma cidade por ter poucos habitantes ainda, até que ponto eles investem em marketing, tem toda essa questão. Na parte de nutrição, como que você se estabeleceu aqui na cidade? Como que você fez seu nome para hoje ser bem conhecida? Olha, não sei bem certo o que que fez eu ter o meu nome. Eu comecei com 2 pacientes no primeiro mês, aí no segundo mês eu tive 4 pacientes e aqui em Itapuá ainda funciona muito boca a boca, né, Sim. então aí eu comecei a atender o pai, daí atendi a filha, atendi a esposa, comecei a atender famílias, né,
e com isso foi aumentando cada vez mais a minha agenda, né? Tanto que teve épocas que eu estava para 2 semanas, 3 semanas, um mês a minha agenda. Então não sei te dizer assim especificamente o que eu fiz, né? O que eu fiz para... Não teve uma fórmula mágica. Não, foi muito trabalho, né? Eu me dediquei muito e estudei muito para isso, né? Em relação a atendimento, e acho que por eu conversar, escutar a pessoa, tentar entender e tentar ajudar ela, talvez isso fez com que eu conseguisse ter sucesso nessa área, né? Sim, as pessoas começaram a te indicar, né? Sim. E uma coisa que muitas vezes falaram pra mim, assim, nutricionista, e eu sempre te indico, Sim, porque diversas vezes durante a primeira consulta você pergunta de formas diferentes o que que você gosta de comer, o que que você não quer deixar de lado, o que que você não gosta, porque senão não é sustentável, nunca vai ser sustentável tentar impor uma dieta radical naquela pessoa, ela vai acertar uma, quem sabe 2 semanas e depois decai, e daí na reconsulta ela já não quer ir, porque achou que não... Então é muito legal falar também sobre isso, sobre até que ponto tem que ser radical, né? Porque você tem que cortar coisas. Eu acho que para os adultos a bebida alcoólica é uma coisa que é difícil de se Pega cortar. bastante, né? Sim, já pergunto também sobre isso, mas como equilibrar? Como achar esse equilíbrio? Então eu sempre pergunto ali na parte se a pessoa tem alguma coisa que ela não come, alguma coisa que ela já tem algum trauma, alguma coisa que já é muito difícil para ela, e tento não colocar nesse primeiro cardápio. Depois a gente até tenta ver se realmente é uma questão que ela não gosta, se ela nunca provou, né? Às vezes ela nunca provou uma fruta, então eu vou tentar ajudar ela a melhorar nessa questão das frutas. E é muito importante que ela tenha um cardápio que ela consiga levar para frente. Então, se ela não gosta de feijão nesse primeiro início, a gente não vai colocar feijão, colocar arroz, né? Colocar lentilha, enfim, outros alimentos. Fazer um corte de forma radical, porque essa pessoa ela tá correndo risco de vida, risco de internamento, né? Risco mais severos de saúde. Mas quando a pessoa vem com o objetivo de emagrecimento, melhora da qualidade de vida, né? Bons hábitos, a gente trabalha bem em cima do que ela gosta e do que ela consegue levar para frente, né? Em relação ao álcool, né? A gente tem que cuidar um pouco com o álcool, ele foi aumentando o consumo aí desde a pandemia, as pessoas estão aumentando o consumo desde a pandemia, hoje a mulherada está tomando muito álcool, né, então atendo muitas pessoas que consomem, eu também gosto do álcool, também consumo de vez em quando, né, mas a gente tem que sim analisar o que é o saudável e o que não é. Hoje as pessoas estão normalizando a bebida alcoólica e acho que não é por aí, né, então a gente tem que sim ter um cuidado, porque o álcool, de forma geral, ele é inflamatório, ele não vai ter nenhum benefício para o teu corpo, até tem ali do vinho, um pouco do resveratrol, mas se você consumir o suco ou a própria, né, o próprio suco ali, você já vai ter esse benefício, né, vai trazer muito mais malefício você consumir o álcool para tentar consumir o resveratrol. Então a gente vai combinando, eu combino ali, quando a pessoa está consumindo 2 caixinhas de cerveja por semana, né, está consumindo 24 latas, a gente vai reduzindo, a gente vai tentando reduzir, Cris, eu não quero cortar, então não corto, a gente vai tentando reduzir, intercala com água, tenta consumir uma refeição antes para tentar minimizar ali os danos, né. Sim, sim. Dentro do álcool, você falou ali o vinho, por exemplo, que tem a sua parte boa. Qual que é o limite pro vinho? E daí comparado, por exemplo, à cerveja, que também é muito popular aqui. O álcool a gente fala que quanto menos você consumir, melhor, né? Até me perguntam, qual bebida é menos calórica, qual bebida, até teve a época do gin, teve a época, né, do próprio vinho, né? Tem alguns estudos que falam até bem do vinho, mas a gente tem que cuidar com a dose. Para mulheres seriam 2 doses semanais, uma média, e para Uma homem, taça, no caso. uma taça, e para homem, desculpa, é uma dose para mulheres e 2 doses para homens, né? De forma ali semanal. Esse seria o indicado para vinho, para bebida alcoólica. Nossa, semanal. É pouco, né? Ou a gente faz 0,35 vezes o peso, né? Por exemplo, qual que é o teu peso atual, Meu Lucas? peso 68, 69 quilos. 68, 69. Cheguei a 75 Chegou a 75. 69 vezes 0,35 vai dar uma média de 24 gramas de álcool. Então, você poderia consumir 24 gramas de álcool por semana. Em uma lata de cerveja tem 5 gramas, uma média, né? Então, 4 a 5 latas por semana. Esse seria o ideal mantendo uma saúde, né? Para não ultrapassar o limite de percentual de gordura e não atrapalhar tanto na tua saúde.
Então, se a gente for ver, é pouco, mas ainda tem a opção de consumir, né? Pouco comparado com a população, muito comparado com a nutrição e qualidade de vida, né? Sim, sim, é importante trazer isso. Até você comentar que se a pessoa fala, tudo bem, eu não vou parar, né? Uhum, É o caso do meu tio, por exemplo, né? Ele falou sim, contigo que não, ele tentou, eu vi ele tentando. sim. Só que daí o tio, quando engata a primeira, daí ele vai pra segunda e quando viu a quinta já Já tá. tá ali frenético, né? Sim, e isso que ele tá jogando no domingo, então ele diminuiu Sim, muito a quantidade, mas não dá. E daí não a gente zerou, né? isso, e daí a gente volta àquilo lá que existe um meio termo. É melhor Uhum. que ele faça dessa forma do que ele não faça nada, né? Sim, melhor que ele siga assim, que ele reduza, né? Que melhore a qualidade da alimentação, do que, né, continue consumindo a quantidade alta e não cuidando da alimentação. Então, ele uniu a alimentação saudável e também reduziu a cerveja. Então, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso o resultado, né? Tanto de saúde quanto de Estético, né? estética, né? Parte de composição corporal. Sim, inclusive esses dias ele entrou em casa assim, todo mundo olhou pra ele e falou: Legal, né, Caramba! quando isso acontece, né? Sim, É muito legal. Então, tem muitas, principalmente o público feminino. Homem, quando faz, foca, dá muito resultado, né? Até quando eu atendo casal, muito engraçado, porque às vezes a mulher faz mais que o homem, mas o homem às vezes acaba tendo mais resultado. Porque são hormônios diferentes atuando, né? O homem tem mais testosterona, a mulher tem mais progesterona. Então, a mulher, o corpo dela armazena mais gordura, mais celulite, né? Então, a gente tem essa propensão maior. E o homem já tem mais propensão a ter mais massa muscular, né? Então, nesse sentido, né? Mas eu acho muito legal quando acontece isso, né? Quando as pessoas percebem a diferença, quando é um choque, né? Às vezes as pessoas nem sabem que tá fazendo alguma dieta, tá indo no nutricionista, mas as pessoas percebem essa mudança, né? Isso é muito legal. sim, não, e ele chega. Todo dia a gente conversa, né? Uhum. E já é uma rotina nossa. Daí agora ele sempre pega a balança, lá que eu comprei a balança, porque Aham. quando você é atleta você tem que se pesar praticamente todo dia, né? Sim, Daí ele vai lá, pega a balança, ele tá todo orgulhoso que fazia tempo que ele não batia 90 quilos e sim. ele conseguiu bater. Então tudo isso vai trabalhando com o tempo. A gente falou parte boa da nutrição, né? De trabalhar como nutricionista, mas eu vi uma parte ruim no evento que a gente foi. E assim, basicamente você passou. E o prato da Cris? Ah, Como se tivesse em um evento para cuidar dos outros, né? E é. como que se lida com isso? Olha, o nutricionista sofre, hein, porque a gente estamos nutricionista, não é que eu sou nutricionista 24 horas por dia, né? Eu sou Crislaine, tenho minha identidade pessoal, né? Mas a minha profissão é ser nutricionista. Acredito sim que o nutricionista tenha que ter bons hábitos, tenha que, né, fazer o que fala, então tem que tomar água, tem que me alimentar bem, né? Mas no sentido de que eu como sim, né? Alimentos que são calóricos, que são prazerosos em eventos, tomo sim álcool, né, de vez em quando, e as pessoas julgam mais o nutricionista do que eu julgo elas, né? Geralmente nesses eventos a gente sempre brinca, né, bem tranquilo, mas eu sinto às vezes a pressão das pessoas olhando o meu prato e eu não estou ligando para o que elas estão comendo naquele momento. Acho que é um momento de descontração, né? Que você Sim, está com a tua família, teus amigos, né? Então, acho que se aquilo for de vez em quando, né? Tá tudo bem. Se você, eu já mantenho um ritmo saudável, já tô num peso ali adequado, que eu me sinto bem, né? Então, acho que eu posso, de vez em quando, consumir esses alimentos tranquilamente. Não vai fazer um efeito tão ruim no meu corpo, né? De forma equilibrada, claro, né? sim. Mas sim, essa é a parte ruim, né, que o nutricionista ele carrega. Antigamente ele era muito julgado de cortar os alimentos, né? Hoje veio mudando um pouco essa imagem, mas ainda assim as pessoas cobram muito, né, do nutricionista em eventos. Em cidade pequena, Itapuá, né, a gente acaba encontrando muito paciente, muito cliente, e eu adoro encontrar, claro, mas a gente acaba, né, sempre falando ali da alimentação. Então, acaba que eu não estou nutricionista, mas naquele momento acaba que vem ali a nutrição à tona, né? É realmente difícil. Eu acredito que para um Sim. fisiculturista deve ser a mesma coisa. Para qualquer um que trabalhe com estética ou Uhum, uhum. alimentação, saúde, o pessoal fica em cima Uma toda hora. cobrança, né? Eu acho que foi esses dias que eu fui no treino de futebol e daí eu tava tomando cerveja e o pessoal treinando. Uhum.
Eu não voltei a treinar nada ainda que tem impacto na perna por conta. Eu acho que eu nem cheguei a te contar dessa parte da luta. Não, Eu machuquei a perna no primeiro chute que eu dei. sim. Pegou no joelho do cara, a estratégia era chutar, eu continuei Uhum. chutando. Então eu tenho medo ali de acontecer alguma coisa. Daí eu fui assistir lá, eu tava tomando uma cerveja dele. Você não é atleta? Daí você tem que ir lá explicar. A gente falou da água. A água foi um dos hábitos Sim. que eu mais peguei depois desse processo. Até por uma questão de valorização. Uhum. Durante o corte de peso, a última etapa e pior de todas é a água. Você ficar sem comer, diminuir muito a sua comida é difícil. Uhum. Mas ficar sem tomar água é extremamente difícil. Qual que é a importância da água no dia a dia das pessoas? Quase 90% das nossas células, né, elas precisam de água, de hidratação, né? E o músculo, ele precisa, 70% do músculo é água. Então, para ele ter volume, para ele crescer saudável, além de proteína, além de carboidrato, ele precisa de hidratação. Então, a água, ela participa de função de todas as células, né? Principalmente o rim, né, que é onde faz toda essa filtragem da água, e a água ela participa tanto na questão de saciedade, quanto na questão de ajuda do aumento de massa muscular, parte de pele, de cabelo, né, então ela acaba ajudando questão de inchaço, né, ela acaba evitando, ajudando, né, então a água é essencial, a gente para de comer, mas a gente não fica ali mais de 10, 15 dias sem tomar água. As pessoas falam, Cris, eu não sinto sede, eu não tomo água. Geralmente os alimentos têm água, né? Uma quantidade pequena. Claro, tem vegetais, chuchu, abobrinha, tem alimentos que têm muita quantidade de água, você acaba consumindo essa água, né, de forma dos alimentos, mas é diferente da água líquida, né? Da água que você precisa consumir todos os dias. A pessoa sobrevive, mas ela não sobrevive tão bem. Ela vai ter uma dor de cabeça, às vezes não vai estar com uma pele tão legal, um cabelo, às vezes ela vai estar sentindo muita fome, porque ela vai estar não sentindo a saciedade, né, por conta da falta de água. Só a urina, às vezes, vai estar com cheiro forte, vai estar com espuma, né? Então, teu corpo ele vai dar sinais, mas às vezes você acaba não percebendo esses sinais ou achando normal, né? Uma dor de cabeça também pode ser uma desidratação, né? E o Lucas percebeu isso, como é difícil ficar sem água. Depois que você tá no ritmo acostumado com água, é difícil ficar sem água, né? Sim, sim. Foi, né, nessa parte foi que mais me assustou. Uhum, Na primeira desidratação que eu fiz, foi até pouco, acho que foi 4 quilos que a gente conseguiu tirar. E foi diferente também, você já tinha trabalhado com fisiculturista, se eu não me uhum, engano, uhum. que eles se apresentam desidratados, né? Sim, Que ele é, escondia sem água. sim, é horrível, né? E eles têm que sorrir, têm que fazer as posturas, tudo desidratado, nem imagino como é isso. Mas pro lutador é diferente, porque você faz a desidratação para bater o Bateu o peso. peso. Então, por exemplo, eu tava com 75 quilos. Eu tinha que baixar para 69 ou 67 para bater o peso em um dia. Uhum. 24 horas depois eu tinha que estar bem, 100% do meu ritmo e com o meu peso de volta. Sim. Então, eu queria saber, assim, o que que você pode falar, o quanto que isso pode prejudicar para uma pessoa fazer um corte de peso desse, porque muitas vezes a pessoa olha e pensa, nossa, perdeu tanto 5, 6 quilos em um dia, e pensam que isso é Uhum, bom. uhum. É muito perigoso, Muito além de ser perigoso. perigoso, você vai recuperar. Se você perde rápido, você recupera Sim. rápido. Na verdade, é uma desidratação. Você força teu corpo a fazer algo momentâneo. Isso não é para sempre, né? Por isso que funciona, né? Se a gente fizer isso sempre, não vai funcionar. Então, é feita uma desidratação, é feito ali um corte de calorias. Nas lutas, né? Geralmente bate o peso e depois até pode voltar ali a consumir os alimentos, né? Mas fisiculturista muitas vezes tem que realmente, ele até bate o peso, mas ele não volta a consumir tanto ali como um lutador, né? Ele come ali uma refeição, pode consumir às vezes até um pouco mais de carboidrato, proteína, mas depois que ele faz a apresentação, que daí ele vai voltar ali consumir normalmente, vai até comer um monte ali no outro dia para aproveitar como ele está seco. Mas os prejuízos, né, a desidratação, que é muito severa, então baixa muito ali parte de hidratação, a pessoa pode sim desmaiar, ter problemas de queda de pressão, né? Então isso pode acontecer. Então por isso tem que ser bem feito, bem acompanhado para você não ter desmaio, não ter vômitos, né? Para o teu corpo não entrar ali num estado além do que ele precisa para aquele momento. E logo você vai voltar, né, a consumir os alimentos, logo você vai voltar da nutrição.
mas é momentâneo, né? Não, o ideal é que não se faça isso sempre, né? E sem acompanhamento, né? Sim, eu lembro que eu fiquei bem preocupado mesmo, porque teve casos de pessoas que já faleceram fazendo isso ou tiveram problemas sérios no rim ou em outros órgãos, Uhum. e é muito perigoso. Eu lembro que, como eu ia para Joinville treinar, né, no caso você pegava de manhã, eu pegava de tarde e voltava de madrugada, de Joinville. Eu lembro que quando eu levantei, né, porque virou na rua da minha casa, e o ônibus virou, na hora que ele virou, meu corpo simplesmente fez bum, eu não tinha força pra nada. Então eu imagino, eu tava 3 dias Três. comendo menos e um Já senti dia, uma grande. um dia sem nada de água e eu já me senti extremamente Sim, fraco. Então é sim. muito importante, tomem cuidado se você for se apresentar Uhum. para qualquer tipo de esporte, tenha um acompanhamento tanto de nutricionista quanto de um médico, dos Uhum. seus Indicador coaches, físico. Uhum. isso. E uma outra coisa que eu queria falar contigo, que eu sei muito pouco, até para saber um pouquinho mais, e que Uhum. talvez muita gente não saiba que existe. É, o que que é a síndrome do intestino irritado e Ah, como tratar isso? Porque eu vi que é realmente algo muito severo que para você conseguir tratar é um absurdo. uhum. Então, a síndrome do intestino irritável é uma síndrome, não é uma doença, né? Caracterizada uma doença, mas ela é caracterizada por alguns sintomas. Não vou me lembrar de cor os sintomas, mas tem que ter pelo menos 3 a 5 sintomas dessa tabela que é feito estudos, analisado, e eles fizeram uma comprovação do que as pessoas com síndrome do intestino irritável acabam tendo, né? Acabam cometendo. Geralmente, diarreia, né? Ou fezes amolecidas, com mais de 3 episódios por dia, constipação, muita dor, muito inchaço no abdômen, né, gases. E a síndrome do intestino irritável, ela já está sendo muito tratada, ela está crescendo o número de pessoas que cresceu muito, né, nos últimos anos, porque ela também tem a ver com o estado emocional da pessoa, né? Então, se ela está muito ansiosa, muito trabalho, muita demanda, acaba que o intestino dela fica mais irritado ainda, né? Então ela acaba que vai mais vezes no banheiro, e isso dificulta muito a vida no dia a dia dela, no trabalho, né? Na escola, na faculdade, isso acaba prejudicando, né? Porque ela tá sempre com aquele sintoma que tá ali repetindo várias vezes ao dia, né? Então, e a alimentação ela ajuda muito nisso, né? Tanto na parte de melhorar essa questão intestinal, porque esse intestino ele tá mais irritado, ele tá mais inflamado, e a parte psicológica também precisa entrar em alguns casos, né, para estar dando esse apoio de deixar a pessoa mais tranquila e, consequentemente, o intestino dela melhorar ainda mais, né, ficar mais relaxado que eu digo não de soltar, mas relaxado de tranquilo de fazer a função dele, que é 1, 2 vezes ao dia, da forma que deveria ser, né. Sim, normalmente é tratado com um nutricionista, um Uhum. psicólogo O também. médico faz essa avaliação, né, não é o nutricionista. Sim, Muitas vezes sim. a gente suspeita de alguns sintomas pelo que a pessoa fala, né, a gente É, acaba percebendo, é mais voltado para o tratamento, mas né? o médico que vai fazer essa avaliação, Sim, conforme essa tabela, se a pessoa tem ou não esses sintomas, classifica, né, sim. e aí tem esse diagnóstico, né. Aham, daí com a ajuda de psicólogos, né? Faz tipo um time Uhum. para cuidar disso, porque realmente é Sim, algo muito sério muito e sério. que eu conheço há pouco tempo. Eu pesquisei, a gente abriu uma caixa de perguntas, né? E Sim. veio algumas, a maioria a gente já respondeu, Uhum. mas uma que é legal de comentar também é quais alimentos ajudam para acabar a fadiga e melhorar a disposição das pessoas, assim, que Uhum. você indica de forma geral. Alimentos que ajudam mais da energia, né. Então, claro, Isso, primeiro a gente tem que entender por que que essa pessoa está com falta de energia. Se ela não está dormindo bem, se ela está trabalhando muito, se os exames dela estão com alguma alteração de alguma vitamina, ferro, vitaminas do complexo B12, do complexo B, né, vitamina B12. Então tem algumas deficiências que vão levar essa pessoa a ter menos disposição, mas de forma geral, né, o café em si acaba ajudando, mas a gente tem que cuidar com essa cafeína não ser excessiva, né, e não piorar ainda mais a disposição, dar um efeito rebote. A questão dos próprios carboidratos, né, são bons energéticos, então a banana, a batata, o arroz, né, acabam dando mais energia. Os vegetais, as frutas de forma geral, né, acabam tendo muitos nutrientes, então magnésio, vitamina C, as carnes têm a parte do ferro, às vezes a pessoa tá com a ferritina baixa, ou tá com uma anemia, ou tá
com a menstruação exacerbada e acaba perdendo muito ferro, então para essa pessoa a carne vai ajudar muito. Então depende muito o tipo, do que está precisando no corpo dela, né? Mas mais de forma geral, seriam esses alimentos. Claro, tem inúmeros outros, né? Mas a gente teria que avaliar o caso da pessoa. Se é uma anemia, se é um trabalho que se ela tá muito estressada, se ela não tá dormindo bem, né? Que daí a gente vai melhorar o sono e às vezes a disposição dela já vai melhorar. Ou se ela vai praticar uma atividade física e já vai melhorar ainda mais, né? Às vezes ela tá com pouca massa muscular, isso também interfere na disposição, né? Um dos problemas da profissão também de nutricionista, assim como de fotógrafo, o pessoal pega algo que é popular e acha que vai funcionar para você. Então tem diversas receitas que você encontra na internet. Por exemplo, eu sou ectomorfo, então pessoas que têm o mesmo biotipo que eu vão lá e perguntam: "Ah, me passa tua dieta" e tudo Uhum, mais. uhum. Qual que seria o problema do pessoal pegar uma dieta, assim, mais, como eu posso dizer, mais geral? Mais genérica, assim, né, que Isso. tá na internet, ou tá do amigo, ou tá do colega, né. O papel do nutricionista, né, é avaliar a alimentação, né, trabalhar com alimentos e avaliar cada caso, né. Claro que de forma geral, às vezes a pessoa melhora a alimentação dela, às vezes ela não precisa ir no nutricionista para melhorar a alimentação dela. Ela sabe que é importante tomar água, ela sabe que é importante melhorar o consumo de vegetais, de frutas, verduras, isso já vai ajudar muito. Mas o problema dela pegar a dieta do colega, a dieta do amigo, né, a dieta da internet, é que às vezes aquilo não vai se aplicar para ela. No dia a dia, às vezes aquele cardápio vai estar maior do que ela precisa ou menor do que ela precisa, então vai ser algo muito genérico, não vai e pode sim, se ela tiver diabetes, se ela começar a comer muito carboidrato, vai piorar a situação. Se ela tiver pressão alta e começar a comer muito alimento com sódio, muita carne com sal, vai piorar ali os alimentos industrializados, né? A dieta low carb, que o pessoal na época aumentou muito as gorduras saturadas, né? Então, o próprio bacon, a nata, o queijo. A gente sabe que o excesso de gordura saturada também não é legal para o nosso organismo, né? Então, às vezes as pessoas. Todo mundo quer um segredo, todo mundo quer um milagre, todo mundo quer comer aquilo que é gostoso de forma exagerada, né? Então, a dieta low carb, sim, ela tem comprovação científica, mas as pessoas mudaram o contexto, né? Começaram a comer muita carne vermelha, que também é inflamatória em excesso. A gente tem um consumo semanal, né, que a gente deveria consumir. Aumentou muito a gordura saturada, que ela também acaba, com o passar do tempo, quantidades altas, ela vai gerando a aterosclerose, né, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Então também não é legal. Então, às vezes a pessoa, por não ter o entendimento, não ter o conhecimento, ela segue por um caminho que para ela não vai ser legal, né? Ela tem que analisar se ela tem problema de saúde. Às vezes algum chá também que tá para o seu amigo e você tem algum problema, por exemplo, o chá verde para quem tem problema de tireoide não é muito indicado, né? Então, nesse sentido de ser mais individualizado e às vezes você tem algum problema que aquele alimento é saudável, mas que para você pode causar um malefício, né, a longo prazo. Sim, é muito, muito importante falar disso também. Uhum, Mas agora, para uma coisa mais geral, o que seria indicado para pessoa que, cara, não quer largar o chocolate, tem muita dificuldade, uhum. às vezes até uma compulsão, e tem algumas coisas que ela pode fazer para saciar um pouquinho, pelo menos, essa vontade dela de comer chocolate? A gente tem que pensar o que que é o chocolate, né. Hoje, o chocolate né, que a gente fala de prateleira, de mercado, ele é muito rico em açúcar e gordura, e pouco cacau. Cacau é a fruta que a gente, né, conheceu há muito tempo atrás, que era o chocolate. O cacau é a matéria-prima de chocolate, né, o que se está fazendo hoje, né, claro que hoje tem muito chocolate 70, 80, 90, 100% no mercado, mas ainda tem muita apelação, muitas pessoas gostam do açúcar. Então elas não gostam do chocolate e do cacau. A ideia é a gente começar a aumentar esse percentual de cacau. Então, a pessoa consome, por exemplo, um laca, né? Ela vai melhorar, ela vai começar a consumir um 40% cacau. Ou, ai, não quero, então a gente vai comer 2 quadradinhos, eu como 3 barras, vou comer meia, né? Vai trocando, vai diminuindo e vai melhorando a qualidade do cacau, porque o cacau em si é uma fruta maravilhosa, né? O cacau. O sabor dele é amargo, então a pessoa ela vai ter que acostumar esse paladar. Mas sim, né? A gente pode liberar o cacau, pode fazer receitas
com chocolate meio amargo, né? Pode usar as frutas secas. Então, a tendência é que a gente diminua o paladar doce, o paladar infantil, e melhore o paladar amargo, azedo. Assim, a pessoa não vai ter tanta vontade de chocolate assim, né? Se a gente trabalhar com o paladar azedo, amargo e for diminuindo o açúcar, né? O açúcar dos sucos, açúcar de adição no café, né? Isso vai acabar também diminuindo bastante a vontade de doce, né? Mas dá para liberar o chocolatinho, sim, sem problema. Sim, eu sou uma pessoa que pro chocolate é meio amargo, eu Não vai. Então, não daí é consigo. trabalhar com a quantidade menor, né? E ter Sim. só isso, por exemplo, de alimento mais calórico, mais açucarado, tentar evitar os outros alimentos que têm açúcar, né? Uhum. Eu nunca fui muito do chocolate. Na consulta, inclusive, eu Uhum, falei pra ti que eu tive problema com pré-diabetes e daí eu uhum, cortei bastante da minha vida. E achei que durante o projeto seria uma coisa fácil, né? Sendo que eu tinha que parar de beber, tinha bastante coisa que eu tinha que fazer. E o chocolate me pegou, eu pensei que eu uhum. não ia passar tanta vontade Hum, assim. Daí a gente começou em fevereiro, em abril tem a Páscoa, né? Então, pô, foram coisas ali que, daí, por exemplo, lá na Nox eles davam um bombonzinho e tudo mais. Eu chegava, dava, Tentadoras, né? daí eu dava pra Maria. Realmente eu consegui Uhum. esquivar disso, né? Mas estava ali, né? A tua Mas vontade. foi uma das coisas que mais me deu vontade. A bebida em si, eu teve datas que eu tomei um golinho a Uhum. mais e tudo mais. A mais não, né? Um golinho. Uhum. Espero que não foi sim, foi sim. É, só um golinho, então tinha um aniversário de alguém, né? Algo Uhum. comemorativo. E próximo da luta eu não bebi nada. Então, quem assistir a série vai conseguir ver assim como que muda, Sim. principalmente para quem tem o objetivo de competir. Se você tem uma vontade de competir, ou então de melhorar a sua vida, entre em contato com a Cris. Você atende também online, certo? Atendo Como que agora. funciona a consulta A online? consulta online, o CRN desde depois da pandemia, que é o Conselho Federal, né, o CFN, o Conselho Federal de Nutrição, permitiu que o nutricionista atendesse de forma online. Antes não era permitido, então antes a gente não Hum, podia atender de forma online. Depois da pandemia, eles liberaram e continua até hoje, né, em vigor. Então a gente pode atender online, né? Geralmente o ideal primeiro é a consulta presencial, mas a gente faz a consulta online. Nessa consulta eu peço para a pessoa me enviar as medidas antes da consulta, então ensino ela a fazer ali a circunferência do braço, do abdômen, da cintura, as circunferências mais gerais. Peço para me enviar uma foto, quando ela se sente bem, me mandar essa foto, né? Ninguém é obrigado a mandar foto. É o peso, a altura, para a gente começar ali, pelo menos para eu ver como que tá o corpo, entender o objetivo dela, né? Mas funciona super bem, tô atendendo bastante online, pessoas de até outros países, estou internacional, mas bastante cidades, né, do Brasil e até outros países, e tem funcionado bem os resultados, porque a gente tem essa conversa, né? Eu ligo ali ou pelo WhatsApp ou por algum outro canal ali que a pessoa queira ligar, e a gente faz essa consulta, faz como se fosse presencial, só que a parte da avaliação física ou ela faz em alguma academia ou ela faz sozinho, e tem funcionado sim, tem dado muito certo os resultados. certo. Então, entre em contato com a Cris, se você tiver, né, se for daqui de Itapoá, tiver Uhum, como ir pessoalmente, acredito que a consulta ela foi melhor pessoalmente, né, no tete a tete, daí também uhum, tem essa parte de avaliação física feita pela profissional. E é uhum. isso, gostaria muito de agradecer tanto a sua participação no projeto Rumo ao Topo, que foi muito importante. Um feedback que eu mais escuto assim de você é que você é muito humana, uma pessoa que atende de uma forma simples, como não Uhum. algo mais robótico. Então, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. continue de preferência aqui para a gente ter acesso a você. Hoje o episódio foi um pouco mais curto porque a gente teve um problema aqui com o estúdio. Começou mais tarde e eu também não quero levar a Cris até É. muito tarde, porque Senão a gente fica, né? é, ela tá acostumada a dormir cedo, Sim, meu diferente de mim, que eu Deus. vou até às 3 hoje. Olha, olha, né? Não consegui mudar isso nunca, mas eu sei que ele trabalha muito com edição à noite, né? E E eu que, sempre fui mais produtivo à sim, noite, eu não consigo entender isso. Tipo, se eu acordo de manhã e eu vou editar, é extremamente diferente do que eu é que à ficar noite até ele mais está em tarde. silêncio, está mais Talvez tranquilo, seja, né? Não tem talvez o seja. barulho da loucura, né? Do dia a dia. E esse é outro problema que daí eu deixo o sono, que era para ser algo também tranquilo, para a Sim. parte do dia. Mas enfim, agradeço a presença também aqui, Cris. Conheçam o trabalho da Cris seguindo ela
no Instagram dela, em um deles que a gente ainda não definiu como Tem o que vai pessoal, ficar. tem o profissional, sou Fica meia nos dois. leiga nisso, mas vamos lá, o Lucas está me ajudando muito. Eu agradeço pela oportunidade e obrigada. Fechou, então. Nos sigam para mais vídeos como esse, mais podcast. Espero ter você aqui de novo com mais tempo, né? Quem sabe no meu próprio estúdio. E daí Sim. a gente consegue ter mais tempo. Não, conte comigo. Obrigado e até a próxima.